Que bom que te encontrar novamente aqui. Você carregou muita coisa hoje. Coisas que resolveu, coisas que ficaram no meio do caminho, coisas que você tentou soltar e não conseguiu. Pode soltar agora. Esse lugar é de paz. Essa meditação tem 2 horas e 22 minutos. Não porque você precisa ficar acordado até o final, mas porque ela vai estar do seu lado enquanto você vai soltando tudo, relaxando e sendo levado ao descanso. Deixa ela rodar. Deus cuida de tudo enquanto você dorme. Se você chegou aqui com o peso do dia que ficou sem resolver, um problema que não fechou, uma conversa que não aconteceu, uma situação que continua igual, digita um amém nos comentários. E se ainda não faz parte dessa família, se inscreve no canal e ativa o sino. Toda noite tem um encontro como esse esperando por você. Fica comigo até o final e você vai adormecer em paz na presença de Deus, com tudo que ficou sem resolver nas mãos dele, que é exatamente onde precisa estar. Deixa eu tentar nomear o que você está sentindo agora. É o peso específico das coisas que não terminaram. Não é só o cansaço físico, é a sensação de incompletude que o dia deixou. A conversa que você precisava ter e não teve. A decisão que está esperando e que você não sabe qual tomar. O e-mail que ficou sem resposta. O problema que estava lá de manhã, estava lá à tarde, e ainda está aqui com você na cama. Tem o replay involuntário. Aquela situação que ficou girando o dia todo. Você tentou não pensar, apareceu no almoço, apareceu no trânsito, apareceu no chuveiro, e agora, no silêncio do quarto, apareceu de novo. E tem aquela voz sutil que diz: você deveria ter feito mais, dado mais, rendido mais, como se o dia sempre precisasse de mais do que você tem para dar. Olhas, esse peso que você sente não é fraqueza, é honestidade. É o coração dizendo que as coisas importam, que você está presente na sua própria vida. E você pode trazer tudo isso para Deus exatamente do jeito que está. Sem editar, sem enfeitar, sem fingir que está tudo bem. Porque você está aqui. E isso já é um ato de fé. Quero te contar sobre uma noite na vida de Davi. Davi estava no deserto de Judá, não de férias, fugindo. Seu próprio filho Absalão tinha tomado o trono, tomado o palácio, tomado a capital. Davi saiu de Jerusalém a pé, chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços, viu? Deixou tudo para trás. O reino que Deus tinha prometido, a cidade que ele amava, o filho que tinha se tornado inimigo. Aquela noite, Davi não tinha teto garantido. Não tinha provisão segura. Não tinha solução para nenhum dos problemas que estava carregando. Tudo no mundo visível estava sem resolver. E ainda tinha novas ameaças chegando pela manhã. E foi exatamente nessa noite, no deserto, com o trono perdido e a vida em perigo, que Davi escreveu uma das frases mais poderosas dos Salmos. Deito-me e durmo. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não escreveu isso depois que o problema resolveu. Escreveu dentro do problema. Dormiu dentro do problema. E a razão do sono não era a resolução da situação. Era a certeza da presença de Deus que sustenta mesmo quando tudo está sem resposta. Parar diante de Deus no fim do dia não significa ter terminado a lista. Não significa ter resolvido o que ficou pendente. Significa reconhecer que tem um Deus que sustenta o que você não conseguiu segurar. Que o seu descanso não depende da sua produtividade, depende da fidelidade de quem cuida enquanto você dorme. E tem algo poderoso que acontece quando você para. Quando você deixa o dia ser dia e a noite ser noite. Quando você diz: o que ficou sem resolver, fica com Deus. Não abandono, entrega, não desistência, confiança. É esse gesto de soltar que abre espaço para o descanso real. Salmo 3, versículo 5. Deito-me e durmo. Acordo porque o Senhor me sustenta. Olha a sequência que Davi usa. Deito-me e durmo. Não tento dormir. Não deito e fico pensando. Deito e durmo, como ato de confiança, como decisão de fé, de que o peso foi entregue a quem pode carregar. Acordo, porque o Senhor me sustenta. O sono não é ausência de Deus, é evidência da presença dele.
Você dorme porque tem alguém acordado que sustenta. O Salmo 121 diz que o guardador de Israel não dormita nem dorme. Enquanto você fecha os olhos de Deus estão abertos sobre você. Enquanto você descansa, Ele trabalha. Mas e quando a mente não para, viu? Você fecha os olhos e ela começa. O problema do trabalho volta. A conta que vence aparece. A conversa que não aconteceu toca de novo. É como se o silêncio do quarto finalmente desse espaço para tudo que estava represado durante o dia. Como uma barragem que abre quando o barulho para. Escuta uma coisa. Você não precisa resolver esses pensamentos antes de dormir. Você precisa entregá-los. Tem uma diferença enorme entre tentar esvaziar a mente e confiar o conteúdo dela a Deus. Quando você tenta não pensar, você ainda está na luta. Quando você entrega, você muda de posição, de lutador para confiante. Pensa assim. É como estar num quarto escuro segurando uma lanterna, querendo apagar as sombras uma por uma. Você não expulsa o escuro brigando com ele, você acende a luz. A presença de Deus não apaga cada pensamento ansioso na força. Ela ocupa o espaço que eles estavam ocupando. Quando a luz entra, o escuro não tem mais lugar. E tem algo que Deus faz enquanto você dorme que você não consegue fazer acordado. A palavra diz que Ele dá ao seu amado enquanto dorme. Há uma obra que acontece no invisível durante o descanso. Problemas que parecem sem saída às 10 da noite às vezes têm um ângulo diferente às 7 da manhã. Não porque você resolveu sonhando, mas porque Deus trabalhou enquanto você descansava. Mas tenho medo de como vou amanhecer amanhã. Eu ouço você. E a resposta honesta é: você não sabe exatamente como vai ser amanhã. Mas você sabe quem vai estar lá quando o dia amanhecer. E isso, saber de quem mesmo sem saber como, é suficiente para fechar os olhos essa noite. Salmo 55, versículo 22. Lança o teu peso sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Olha o verbo. Lança. É ativo. É intencional. Não é esperar o peso ir embora sozinho. É um movimento deliberado de pegar o que está pesado e jogar sobre Deus. Como largar um fardo que você estava carregando nos braços há horas, né? Ele te sustentará. Não talvez sustente. Não se você merecer. Te sustentará. Promessa. Garantia. Deus não deixa cair o que você coloca nas mãos dele. E não permitirá jamais que o justo seja abalado. Jamais. Palavra forte. Absoluta. O que está nas mãos de Deus não cai. O que você entregou está seguro. O peso do dia que ficou sem resolver, você pode jogar sobre ele agora. Não é abandono. É confiança. É reconhecer que os seus braços têm limite e os braços de Deus não têm. 3 movimentos do coração para fazer antes de entrar no relaxamento e na oração. O primeiro é lança. Cada coisa que ficou sem resolver hoje, pega mentalmente e lança sobre Deus. Não tenta resolver na cama. Não organiza mentalmente para amanhã agora. Só lança. Diz em silêncio: Senhor, esse problema é teu. Essa decisão é tua. Essa conversa que não aconteceu é tua. Eu não sei carregar. Tu sabes. O segundo é: perdoa. Alguém magoou hoje? Disse a palavra errada, te ignorou, te decepcionou, agiu com injustiça? Não carrega isso para o sono. Não para proteger quem magoou. Para te libertar. Mágoa carregada para o travesseiro rouba o descanso. Perdoar antes de dormir é presente que você dá a si mesmo. Cada coisa que ainda dói, você escolhe soltar agora. Diz só: Senhor, me ajuda a soltar isso. O terceiro é: agradece. Uma coisa só. Não precisa ser uma lista. Pode ser pequenininha. Pode ser o simples fato de estar deitado, de estar respirando, de ter chegado até aqui. A gratidão quebra o loop da mente ansiosa. Ela muda o foco do que faltou para o que foi dado. E sempre tem algo que foi dado. Lança. Perdoa. Agradece. 3 movimentos. Agora você está pronto para entrar no relaxamento. 1 Pedro 5, versículo 7.
Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda a vossa ansiedade. Toda. Não só a parte que parece espiritual o suficiente, não só os grandes medos. Toda. O pensamento pequenininho que ficou rondando. A preocupação de amanhã que já começou a aparecer. A sensação de que o dia não foi suficiente. Toda. Porque ele tem cuidado de vós. A razão da entrega não é a perfeição da sua fé, é o cuidado dele por você. O cuidado que não depende do seu desempenho, que não aumenta quando você acerta e diminui quando você erra, que é constante, profundo, real. Agora. Nessa noite. É sobre esse cuidado que a gente descansa agora. Vem comigo. Fecha os olhos agora. Não precisa fazer nada, só receber o que vem. Vamos respirar juntos. Inspira devagar pelo nariz e solta pela boca, lentamente, tudo. Enquanto solta, repete em silêncio no coração. Deus é o meu tudo. De novo, inspira e solta. Repete em silêncio. Deus é a minha fortaleza. Mais uma vez, inspira fundo e solta tudo. Cada tensão, cada pensamento, cada peso. Pausa 6 segundos. Repete em silêncio. Em Deus eu me entrego. Agora solta os ombros. Deixa eles descerem devagar. Sem esforço, sem forçar. Eles podem ter ficado subidos o dia inteiro sem você perceber. Relaxa a mandíbula. Os dentes não precisam estar encostados. A boca pode entreabrir levemente. Tá bom assim. Abre as mãos devagar. Deixa as palmas ficarem para cima. Como quem acabou de soltar o que estava segurando com força. Como quem está pronto para receber. E agora, quero que você pense em uma coisa, só uma. A coisa que mais precisa que Deus toque nessa noite. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser algo dentro de você que você nem sabe nomear direito. Pensa nessa coisa agora. Só você e Deus sabe qual é. Ele ouviu. Você não precisou falar em voz alta. Não precisou ter as palavras certas. O coração falou. E o Pai que conhece o coração antes da boca falar, ouviu. E agora, com esse pedido no coração, vamos entrar juntos na presença dele. Olhos fechados, corpo relaxado. Fica assim. Você está no mesmo quarto onde está agora, na mesma cama, nessa mesma noite. Nada mudou no ambiente, mas tem algo diferente. Uma presença no quarto que talvez você não tivesse percebido antes. Uma presença que não faz barulho, que não cobra, que não pergunta por que você não resolveu aquilo, que não olha para a lista do que ficou pendente. E você começa a perceber uma luz. Não é a luz da janela, não é a tela do celular. É uma luz diferente, suave, que não ofusca, que não assusta. Uma luz que aquece de dentro para fora, que não vem de nenhum lugar específico, só está no quarto. E você reconhece essa luz, não porque já viu antes, mas porque o coração reconhece o que os olhos nunca precisaram ver. É Jesus. Presente, real, vivo. Aqui, nesse quarto, nessa noite, com você. E no olhar dele, não tem julgamento, não tem decepção com o dia que você teve. Não tem frustração com o que ficou sem fazer. Não tem cobrança sobre o que você deveria ter sido melhor. Tem amor. Só amor. Um amor que conhece tudo. Cada erro do dia, cada pensamento que você tem vergonha de admitir, cada área da sua vida que está bagunçada. E que ama do mesmo jeito. Sem diminuir uma vírgula. Sem condicionar. A palavra diz no Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente. Você está nessa sombra agora, coberto, protegido, descansando sob a presença do maior que existe, e Jesus estende a mão, não para cobrar, não para ensinar, para receber o que você está carregando. Aquela coisa que você pensou lá atrás, aquele pedido que ficou no coração no silêncio. Ele viu,
e a mão dele está aberta. Você não precisa de fé perfeita para se aproximar. Não precisa ter resolvido nada primeiro. Não precisa ter as palavras certas. Só precisar. Só querer. Só se aproximar. Sinta o amor de Jesus chegando em você agora. Não como metáfora, como fato, como a coisa mais real desse quarto nessa noite. Agora, com Jesus ao seu lado, vamos entrar juntos na oração. Olhos fechados, corpo relaxado. Jesus presente. Você não precisa abrir os olhos. Não precisa se mover. Só receber o que vem. Deus está aqui agora. Pai, eu venho até ti nessa noite, com o dia inteiro nas mãos, com tudo que foi feito e tudo que não foi, com o que correu bem e o que não correu, com as decisões certas e com os erros, com as conversas que aconteceram e com as que ficaram para depois, com os problemas que fecharam e com os que continuam abertos. Eu te entrego esse dia, completo do jeito que foi, sem editar, sem esconder as partes feias, sem fingir que foi perfeito. É esse o dia que eu tenho para te oferecer. E é suficiente, porque tu recebes o que é real. Não vim com um relatório de produtividade. Vim com o coração honesto de quem viveu um dia real, imperfeito, cansativo, cheio de coisas sem fechar, e que escolhe pousar na tua presença antes de dormir. Recebe esse dia das minhas mãos e me deixa descansar nas tuas. Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, mesmo nas partes que eu não gostei, porque tu estavas em cada hora dele, viu? Mesmo nas horas em que eu não percebi. Obrigado pelos livramentos invisíveis do dia, as situações que poderiam ter sido piores e não foram. O caminho que foi guardado, as discussões que não escalaram, os acidentes que não aconteceram, os erros que não tiveram as consequências que poderiam ter. Obrigado pelas pessoas que cruzaram o meu dia, as que sorriram, as que ajudaram, as que foram presença tua sem eu perceber. Obrigado pelo colega que resolveu aquilo, pela pessoa que abriu a porta, pelo motorista que esperou. Obrigado pelo café da manhã, pelo trabalho que tenho, mesmo com os problemas dele, pelos pés que me carregaram hoje, pelo coração que bateu sem eu precisar pedir, pelo sono que está chegando agora. Obrigado pelas dificuldades do dia também, porque elas me aproximaram de ti. Toda vez que eu não sabia o que fazer, tu sabias. E mesmo quando eu não pedi, tu estavas lá. Obrigado por esse momento, por essa oração, por esse sono que está chegando. Glória a Deus. Senhor, perdoa os erros do dia, as palavras que saíram erradas, que eu disse com impaciência, com rispidez, que não deveria ter dito. Os pensamentos que não te agradaram, os julgamentos rápidos, as comparações mesquinhas que fiz em silêncio, as vezes que eu fui omisso quando devia agir, o que eu fiz e não deveria, e o que eu deveria ter feito e não fiz. Eu recebo o teu perdão agora, não como esperança, como fato consumado. Tu és fiel e justo para perdoar. A palavra diz isso. Está feito. Eu não preciso carregar essa culpa para o travesseiro. E agora, Senhor, me ajuda a perdoar. Quem me magoou hoje, intencional ou não. Quem disse a palavra errada. Quem me ignorou. Quem me decepcionou. Quem agiu com injustiça. Eu escolho soltar agora. Não porque não doeu, porque eu não quero que a mágoa deles roube o meu descanso. Eu perdoo. Me ajuda a fazer de coração, Senhor. Porque às vezes a escolha vem antes do sentimento. Que eu durma livre essa noite. Pai, eu te entrego a minha mente agora. Cada pensamento que ainda está girando, eu te entrego. O problema sem solução. A conversa que fica em replay. A decisão que não foi tomada. O cenário de amanhã que minha mente já começou a construir mesmo sem eu pedir. Que a paz de Deus, a paz que excede o entendimento, de Filipenses 4:7, seja a guardiã da minha mente nessa noite. Não eu guardando minha mente, ela guardando, fazendo sentinela,
vigiando o que entra, porque quando tu guardas, o que precisa sair, sai. E as emoções do dia, Senhor. A frustração que ficou sem espaço para ser expressa. A tristeza que eu engoli. A raiva que eu não sabia bem onde colocar. O medo que apareceu quando eu menos esperava. A solidão que bateu no meio de uma tarde cheia de gente. Toca nessas emoções agora, uma por uma. Tu não tens medo das minhas emoções. Tu as criaste. Cura o que precisa ser curado. Consola o que ficou sem consolo. Valida o que é legítimo. E liberta do que é mentira. Que eu acorde amanhã com o coração mais leve do que quando deitei. Com uma perspectiva que o descanso real dá. Com a mente organizada pelo que tu fizeste enquanto eu dormia. Senhor, cobre a minha família nessa noite. Cada filho que está dormindo agora. Que os anjos de Deus guardem cada um. Que os sonhos deles sejam de paz. Que eles acordem amanhã seguros, descansados, cheios da tua presença. Guarda a infância deles, Senhor. Que o peso dos adultos não carregue sobre os ombros dos filhos. Cobre meu cônjuge. Cuida do coração que dorme do meu lado. Ou do coração que eu amo e que está longe nessa noite. Cuida das preocupações que ela carrega e que eu às vezes nem sei nomear. Que o sono deles também seja reparador. E o familiar que se afastou, Senhor, que está longe da família, longe de ti, que a tua mão alcance onde a minha não chega, que tu fales com ele e com ela nessa noite, de um jeito que eu nunca conseguiria. As relações que estão quebradas, as que doem, as que precisam de cura, as que parecem impossíveis de restaurar, trabalha nelas enquanto dormimos. Tu ages no invisível durante a noite. Faz o que nenhuma conversa humana conseguiu fazer. Decreto, Pai, sobre o meu lar nessa noite, que seja lugar de descanso real, que nenhuma voz de conflito, de medo, de opressão encontre espaço aqui. Esse lar é de Deus. Pai, o que ficou pendente, eu solto. O e-mail que não respondi, o projeto que não terminou, a reunião que não correu como eu queria, o colega com quem preciso ter aquela conversa difícil, a decisão que precisa ser tomada. Eu solto. Tu trabalhas enquanto eu descanso. O que não resolvi hoje pode esperar até amanhã. E amanhã tu estarás lá também. Abre portas que estão fechadas, Senhor. Dá sabedoria para decisões que precisam ser tomadas. Coloca as pessoas certas nos lugares certos. Faz prosperar o que é da tua vontade. E as finanças, Pai. As contas que preocupam. A provisão que ainda não chegou. O medo do que vence amanhã. O dinheiro que parece nunca ser suficiente. Tu és Deus, o provedor que prepara antes. O carneiro já está preso no arbusto. Eu confio. Obrigado antecipado pela provisão de amanhã. Eu acredito antes de ver. Não porque estou fingindo que tudo está bem, mas porque sei de quem é a provisão. Senhor, benze esse corpo que vai descansar agora. Cada músculo que ficou tenso o dia todo, que possa soltar nessa noite. Cada sistema que trabalhou sem parar, que descanse de verdade. Que o sono dessa noite seja profundo, reparador, restaurador. Que o corpo acorde amanhã com mais força do que tem agora. Cura o que a ansiedade adoeceu. O peito que aperta, o estômago que revira, a cabeça que dói de pensar demais. Em nome de Jesus. Paz sobre esse corpo. Paz sobre esse sistema nervoso que ficou em estado de alerta o dia inteiro. E o familiar que está com problema de saúde nessa noite, Senhor. O que está na UTI. O que está no asilo. O que está acamado em casa. Visita esse leito agora. Que os cuidadores recebam sabedoria. Que o corpo responda. Que a cura venha. Senhor, visita essa vida agora. A pessoa que está ouvindo essa oração, que chegou até aqui com o peso do dia que ficou sem resolver, com coisas que não terminaram, com pensamentos que não param, com aquela sensação de incompletude que a noite amplifica. Tu sabes o pedido que ela fez lá atrás, no silêncio do relaxamento, aquela coisa que ela colocou no coração sem palavras. Tu ouviste.
E tu estás agindo sobre aquilo agora, mesmo que ela não veja ainda, mesmo que não sinta ainda. Entra nesse quarto agora, Senhor, nessa cama, nessa noite, não com barulho, com paz, com aquela paz que excede o entendimento, que ela sinta a tua presença como calor, como alívio, como a certeza quieta de que não está sozinha, que o sono dela seja protegido nessa noite, que os sonhos sejam de paz, não de ansiedade, não de pesadelo, não de replay dos problemas do dia, de paz, de esperança, de tua presença. Que ela acorde amanhã renovada, com uma perspectiva diferente, com energia que só o descanso real dá, com a sensação de que foi cuidada enquanto dormia. Que o primeiro pensamento de amanhã seja de gratidão, e não de medo. Que ela saiba ao acordar que não estava sozinha nessa noite, que tu estiveste aqui o tempo todo. Em nome de Jesus, decreto proteção sobre esse sono. Repreendo todo o pesadelo, toda a opressão noturna, todo espírito de insônia, de agitação, de inquietação. Não terão lugar aqui. Esse sono é consagrado ao Senhor. O Salmo 34:7 diz: O anjo do Senhor acampa em derredor dos que o temem e os livra. Decreto anjos acampando ao redor dessa pessoa nessa noite. Que essa cama seja cercada pela proteção de Deus. Que nenhuma voz de medo, de condenação, de dúvida interrompa esse descanso. Em nome de Jesus, está fechado. O mal não tem acesso a esse sono. Esse território é de Deus. Deixa as palavras de Deus te cobrirem agora. Salmo 3:5. Deito-me e durmo. Acordo porque o Senhor me sustenta. Você pode deitar e dormir. Porque Ele sustenta. O que ficou sem resolver hoje, Ele sustenta. O problema de amanhã que ainda não chegou, Ele sustenta. Você não precisa segurar nada nessa noite. Salmo 55:22. Lança o teu peso sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Lança agora, uma última vez, tudo que ainda está nos seus braços. Lança sobre Ele. Os braços de Deus não cansam. 1 Pedro 5:7. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Agora, nessa noite, com o dia que foi, com o amanhã que virá. O cuidado de Deus não tem horário. Não para enquanto você dorme. Não diminui quando você não está acordado para perceber. Pai, obrigado pelo dia de amanhã. Não sei exatamente o que vem, mas sei de quem guia. E isso é suficiente. Eu me entrego completamente nas tuas mãos nessa noite. Minha mente, meu corpo, meu coração, os problemas sem resolver, os medos sem nome, o amanhã sem saber como vai ser. Tudo é teu. Sempre foi teu. Eu só precisava abrir as mãos, e abri agora. Que o sono que vem seja presente teu. Que eu acorde amanhã diferente de como deitei. Mais leve, mais claro, mais perto de ti. Amém. 3 verdades que ficam com você dessa noite. Do Salmo 3:5. Você pode deitar e dormir, porque o Senhor te sustenta. Não quando você resolver tudo. Agora. O que ficou em aberto está nos braços dele. E braços de Deus não cansam. Do Salmo 55:22. A promessa é clara. Ele sustentará. Não prometeu explicar tudo. Prometeu sustentar. E a promessa dele é mais segura do que qualquer resolução humana. De 1 Pedro 5:7. Você lançou toda a ansiedade. Toda, sem exceção. E a razão não foi a perfeição da sua fé. Foi o cuidado dele por você, que é real, que não para quando você dorme, que está ativo nessa noite. Deus recebeu. Algo se moveu nessa noite, mesmo que você não sinta ainda. Está feito. Se essa meditação te alcançou nessa noite, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda noite tem um encontro como esse esperando por você aqui. Compartilhe essa meditação baseado na palavra de Deus com alguém que você sabe que está deitado agora, com o peso do dia que não fechou. Aquela pessoa que você sabe que está lutando para dormir.
pode ser exatamente o que ela precisa para soltar e descansar hoje. Que o Deus que sustenta enquanto você dorme cuide de você nessa noite. Que o peso do dia que ficou sem resolver descanse nas mãos dele até amanhã. Que a sua mente encontre o silêncio que só a presença de Deus consegue dar. Que os seus sonhos sejam de paz, de esperança, de descanso real. Que o seu corpo se restaure completamente nessa noite. Que as misericórdias de Deus sejam novas amanhã cedo. Boa noite, irmão. Boa noite, irmã. Deus está aqui. Você está seguro. Quando você acordar renovado amanhã, volta aqui e conta nos comentários. Somos uma comunidade onde um ora pelo outro. O seu testemunho fortalece a fé de quem ainda está lutando para dormir. O que Deus fez por você essa noite pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para não desistir. Agora feche os olhos. Respire. Deus está aqui. Você está seguro.